Nós vamos continuar o estudo dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Nós vimos no encontro passado, no último encontro, que esses requisitos, os pressupostos de admissibilidade, eles se dividem em pressupostos, requisitos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade. Os requisitos intrínsecos de admissibilidade são aqueles associados à existência do próprio direito de recorrer em si. São 4 desses requisitos: o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Eu relacionei para os senhores no último encontro, coloquei um por um. No último encontro, inclusive, nós já falamos sobre o cabimento, numa recordação, num esforço de recordação aqui. O cabimento ele se associa à ideia do princípio da taxatividade, a uma previsão expressa em lei de qual seja o recurso cabível. Nós podemos nos recordar aqui também do princípio da unicidade, princípio da singularidade, da unirrecorribilidade, que preceituam que, em geral, de cada decisão só cabe apenas uma decisão, de cada decisão só cabe apenas um recurso cabível, à exceção dos embargos de declaração, como nós vimos que são cabíveis em face de qualquer recurso. Então, é a lei quem vai te dizer qual é o recurso cabível em face de cada uma das decisões. Esse é o cabimento, o primeiro dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, ao qual nós nos dedicamos no encontro passado. Então, dando continuidade a esses requisitos intrínsecos de admissibilidade, nós vamos passar ao estudo agora da legitimidade e do interesse. Isso por quê? Porque, vejam, legitimidade e interesse são condições da ação, né? As condições da ação, se eles vão se lembrar lá do artigo 17, para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse. Quais são, portanto, as condições da ação? Legitimidade das partes e interesse de agir. Pois bem, sendo o recurso uma manifestação, uma decorrência do direito de ação, nós vimos que o recurso ele acarreta um prolongamento do processo, pois então é necessário que também no recurso se manifeste essas condições da ação. Então, o segundo dos requisitos de admissibilidade é a legitimidade em recorrer. E a legitimidade recursal, a legitimidade em recorrer, os senhores vão encontrar do artigo 996. Esse dispositivo prevê que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Vamos analisar cada um desses legitimados, né? Quem é que está legitimado a recorrer, portanto? Primeiro desses sujeitos legitimados, as partes. Como consta ali, o recurso pode ser interposto pela parte vencida. Por que as partes podem recorrer? Por que a parte pode recorrer? Veja, porque é a parte vencida, são as partes que se submetem aos efeitos da decisão. O recurso não visa impedir o trânsito em julgado, não visa impedir a consumação da coisa julgada, a definitividade, pois a definitividade inerente à coisa julgada, ela incide sobre as partes entre as quais é dada. Isso está associado a um tópico que os senhores viram lá em Processo Civil 1, que é o limite ou os limites subjetivos da coisa julgada. E isso se encontra no artigo 506. Artigo 506, vou ver se eu pego ele aqui para os senhores.
Artigo 506. Botei 406 por erro, peraí. 506. Olha, a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando o terceiro. Então, quem se submete aos efeitos da decisão são as partes. Então, se elas vão submeter as consequências aos efeitos jurídicos da decisão, pois elas que podem mesmo interpor recurso. Elas são, portanto, as principais interessadas em evitar a consumação do trânsito em julgado, pois elas que estarão submetidas à coisa julgada. O segundo legitimado, né, em recorrer, eu vou inverter a ordem do que encontra ali na redação do caput do artigo 996, por uma questão lógica aqui de exposição. Eu vou tratar agora com os senhores do Ministério Público. Tá? A lei prevê que o Ministério Público pode recorrer como parte ou como fiscal da ordem jurídica. E aí nós temos aqui uma dupla redundância, ao meu ver. Porque veja, quais são as modalidades de atuação do Ministério Público no processo civil? Ou como parte, ou como fiscal da ordem jurídica, que alguns ainda chamam indevidamente de custos legis, né? É o custos constituciones hoje em dia, mas é o que na prática se chama de custos legis, fiscal da ordem jurídica. Seja parte ou seja fiscal da ordem jurídica, custos legis, o Ministério Público participa do processo. As formas de participação do Ministério Público no processo, portanto, como parte ou como custos legis. Então, o legislador ali não precisava fazer menção a parte ou fiscal da ordem jurídica. Mas, pois bem, ele quis deixar claro que toda forma pela qual o Ministério Público participa do processo, ele pode recorrer. Mas veja, por que há uma dupla redundância? Porque o legislador já tinha dito que as partes podem recorrer. Então, se o Ministério Público for parte, ele já poderia recorrer pela previsão inicial. Então, não precisava o legislador repetir aqui, houve realmente uma redundância. O que importa do frigir dos ovos é que o Ministério Público, seja lá qual for a forma de atuação no processo, como parte ou como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público ele pode recorrer. Tá? Há até uma súmula tradicional do STJ nesse sentido, que é a súmula de número 99, súmula 99 do STJ, nesse sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que atuou, ainda que não seja parte. O dispositivo vem a complementar esse entendimento. E a terceira previsão quanto à legitimidade é a do terceiro prejudicado. Percebam, nós temos a previsão das partes recorrerem. Quem é terceiro no processo? Terceiro é todo aquele que não é parte. É todo terceiro que pode recorrer? Não, não é todo terceiro que pode recorrer. A lei faz menção a terceiro prejudicado. E quem é? O que se entende por terceiro prejudicado? Terceiro prejudicado é aquele que demonstre que faz parte, que é titular de uma relação jurídica que pode ser afetada pela decisão judicial proferida no processo. Então é necessário demonstrar a possibilidade de que a decisão proferida no processo gere sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, afete ou venha a respingar, de alguma forma venha a refletir na relação jurídica da qual o terceiro se afirme titular. Então é algo muito parecido, se os senhores forem puxar na memória, com a intervenção, com uma modalidade de intervenção de terceiro, que é a assistência. Na assistência, se faz necessário que o assistente demonstre que ele tenha interesse jurídico. Não é qualquer tipo de interesse, é o interesse qualificado como o interesse jurídico. Para a maioria da doutrina, para uma parcela considerável da doutrina,
esse terceiro prejudicado, ele deveria demonstrar que ele teria a qualidade, que ele poderia ter intervido no processo como um assistente. Na verdade, aí vai dizer uma parte mais qualificada da doutrina, que ele seria um legitimado extraordinário, ele poderia atuar como um substituto processual. Seria ainda mais precisamente a qualidade de intervenção litisconsorcial. Mas na jurisprudência, essa questão da exigência de que a intervenção do terceiro prejudicado se aproxime à do assistente, ainda mais do assistente litisconsorcial, ela não é pacífica. E ela não é pacífica por quê? Porque a lei não exige. Então, para a jurisprudência, basta que o terceiro demonstre que a relação jurídica da qual ele, terceiro, faz parte, pode vir a ser afetado pela decisão proferida naquele processo. E aí nós temos uma previsão, ainda nesse artigo 996, mas aí por isso que eu deixei essa hipótese do terceiro prejudicado para o final. Esse artigo 996 tem uma previsão no parágrafo único, que é nesse sentido, em complementação a essa legitimidade do terceiro prejudicado. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial, a decisão proferida no processo, atingir direito de que se afirme, ele, terceiro, de que o terceiro se afirme titular, ou de que possa discutir em juízo como substituto processual, de que ele seja, portanto, um legitimado extraordinário. Tá? Então, veja aí a previsão do parágrafo único do artigo 996, complementando essa hipótese do terceiro prejudicado. Essas as considerações que se tinham por importante para fazer sobre a legitimidade como requisito de admissibilidade